Se você está assistindo este vídeo agora, nas vésperas do Dia das Mães ou já no Dia das Mães, e tem um nó na garganta que você não consegue explicar para ninguém da sua casa, eu preciso que você fique até o final do vídeo, porque terá excelentes notícias. Porque o que eu vou falar nos próximos minutos não é discurso bonito, não é uma frase de internet, uma frase de rede social. É a palavra de Deus para a mulher que está olhando no seu espelho hoje e não está se reconhecendo. Não está reconhecendo a pessoa que você gostaria de ter se tornado, mas ainda não se tornou. Você já passou meses, talvez anos, segurando a família sozinha com as suas próprias mãos. Está orando, está jejuando, colocando tudo nas mãos de Deus, se calando para não gritar de desespero. Talvez até gritou quando deveria ter calado. Tentou ser a mãe perfeita para os filhos, para compensar a outra parte que estava faltando dentro de casa. Mas agora chegou esse domingo. Está chegando esse domingo. Esse Dia das Mães. E você está vendo as mensagens das amigas, as fotos das outras famílias completas nos seus almoços e uma vontade de sumir do mapa que até assusta você mesmo. Eu sei exatamente o que você está passando, porque eu já acompanhei centenas de mulheres exatamente nesse ponto. E hoje eu vim te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te falar. Deus permitiu toda essa dor pousar exatamente nesse domingo sobre você, e não foi por castigo, foi por estratégia de cura. Antes de eu continuar, eu preciso saber se você se reconhece nesse cenário, porque se você não se reconhece no que eu estou descrevendo agora, esse vídeo talvez não seja para você e está tudo bem. Então manda para alguém que você sente que talvez precisa. Mas se você for essa mulher, eu preciso que você pare o que está fazendo, que coloque o celular perto de você e que ouça cada palavra, porque Deus marcou esse encontro com você hoje aqui. E você é uma mulher que dorme abraçada com o travesseiro do lado do seu marido. Mesmo depois de tudo que aconteceu, você é a mulher que ainda guarda as roupas dele, se ele não levou tudo. Mesmo dizendo para as amigas que você já superou. Você é a mulher que colocou o nome dele no celular com um coração ou como marido, de raiva, de saudade, de esperança, ou aos três ao mesmo tempo. E você é a mulher que finge que está bem na frente dos outros, dos filhos, mas que está chorando no banheiro, com a água ligada para ninguém ouvir o seu choro. Você talvez seja a mulher que vai na igreja domingo de manhã com um batom, mas por dentro está em frangalhos, em pedaços. Você é a mulher que talvez ouve o pastor pregar sobre família e sente no peito o aperto, porque não sabe se a sua ainda existe. E você é a mulher que, mesmo depois de todo mundo dizer para você seguir em frente, você ainda tem um sussurro do Espírito Santo no seu coração que diz: não acabou. Deus não terminou. O que Deus uniu não separou. Se isso é você, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te entregar as 7 razões pelas quais Deus permitiu que esse Dia das Mães fosse exatamente desse jeito. E o terceiro sinal talvez seja inconfundível de que a restauração já começou, mesmo que você ainda não consiga ver com os seus olhos. São 7 cenários que você vai viver entre hoje e domingo, e cada um deles tem um propósito divino que você precisa enxergar. Se você enxergar, você atravessa essa data com fé. Se você não enxergar, você atravessa em depressão. E talvez possa tomar decisões erradas num momento crítico do seu processo. Depois do 7º, eu vou te entregar 3 sinais. Sinais que mostram que Deus já está restaurando o seu casamento, mesmo que aparentemente nada tenha mudado. Você vai aprender a ler esses sinais hoje
e nunca mais vai duvidar do que Deus já está fazendo no oculto. E eu já vou te avisar agora, com sinceridade de conselheira, de mentora. O 7º cenário é o mais difícil de todos eles. É o que mais dói, é o que você vai querer pular. Mas é justamente o 7º que destrava tudo. É a chave do milagre. Então, não desliga antes do 7º, porque sem eles, os outros 6 não funcionam. Antes de começar pelo 7º cenário, eu preciso te levar a uma história que está em 1 Samuel, no capítulo 1, porque a Bíblia já registrou a história de uma mulher que viveu exatamente o que você está vivendo hoje. E o nome dela é Ana. Ana era casada com Alcana, mas Alcana tinha outra mulher, a Penina. E Penina tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E todo ano, em uma data específica de festa religiosa, uma data que era para ser de celebração familiar, igualzinho o Dia das Mães, Ana subia ao tabernáculo e ali era humilhada. A Bíblia diz que Penina provocava Ana até fazê-la chorar, todo ano, na mesma data. Então você consegue imaginar, a mulher chegava no momento mais sagrado, no lugar mais sagrado, na data mais simbólica, e era exatamente ali que ela sangrava por dentro. Igualzinho você nesse domingo. Mas escuta o que aconteceu. Ana não desistiu. Ana não fingiu que estava tudo bem. Ana foi para o altar e fez uma coisa que a Bíblia descreve assim. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. Ela orou tanto, com tanta dor, mexendo só os lábios, sem som, que até o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Imagina o nível de quebrantamento em que Ana estava. E Deus respondeu. Não imediatamente, mas ele respondeu. Ana teve Samuel, o profeta que ungiu reis. E depois de Samuel, a Bíblia registra que Deus deu a Ana mais 5 filhos. Sim, aquela mulher que era tão humilhada por não ter um, terminou com 6. E a mensagem que eu trago hoje para você, com a autoridade do Espírito Santo, é exatamente esta. O Dia das Mães, que mais doeu na vida de Ana, foi o último Dia das Mães em que ela passou vergonha. Depois daquele dia, Deus virou a página inteira da história dela e vai virar a sua também. E se você não desistir antes do 7º cenário, você vai receber toda a mensagem completa. O primeiro ponto, você vai passar esse domingo sem ele. E Deus vai usar exatamente esse vazio para te fazer enxergar quem realmente te sustenta. Esse primeiro cenário é o mais óbvio e, ao mesmo tempo, o mais subestimado. Você vai passar esse domingo sem essa pessoa do seu lado. Talvez ele esteja com outra pessoa. Talvez até tenha levado os filhos sem chamar você. Talvez ele simplesmente sumiu. E esse vazio que isso vai te causar tem um propósito específico. Olha o que aconteceu com Ana antes do grande milagre. A Bíblia diz que Ana nem comia. Ela ia para a festa e não conseguia nem comer. Por quê? Porque Deus precisava esvaziar Ana de toda a satisfação humana antes de encher ela do propósito divino. Quando Deus quer fazer uma obra grande na sua vida, Ele primeiro precisa te tirar do colo da dependência humana. Enquanto você está emocionalmente apoiado num homem, num casamento, numa estrutura familiar, você não enxerga que quem te sustenta de verdade é só Deus. Mas no dia em que essas estruturas humanas caem, você descobre uma coisa que muda tudo. Deus está ali. Deus sempre esteve ali e Deus é mais firme do que qualquer outro ombro humano.
Esse domingo solitário não é castigo, é revelação de Deus. É Deus te apresentando o sustentador verdadeiro para que, quando o casamento for restaurado, e vai ser restaurado se você seguir o processo corretamente, você nunca mais coloque o seu marido no lugar que pertence somente a Deus, só porque ali estava o erro original. Muitas mulheres, neste ponto, fazem um pacto errado. Dizem, Deus, eu nunca mais vou voltar a amar ninguém. Não, não é isso que Deus pede de você quando te leva ao deserto. Deus não está pedindo para você não amar. Não, você está fazendo tudo errado. Deus está pedindo para você amar na ordem correta. Primeiro Deus, depois o seu cônjuge. Segundo ponto, seus filhos vão te perguntar sobre o pai. E Deus vai usar a sua resposta para plantar fé no coração dos seus filhos. Esse segundo cenário acontece geralmente no domingo de manhã, na hora do café, no caminho da igreja. Um de seus filhos olha para você e pergunta, com aquela voz que parte o coração, mãe, o papai não vai vir hoje? Sempre existe algum tipo de pergunta referente ao pai, vocês sabem disso. E aí você tem dois caminhos, o caminho da carne e o caminho do espírito. E os dois vão definir exatamente o tipo de adulto que essa criança vai ser. O caminho da carne é falar mal do pai, é chorar na frente da criança, é dizer seu pai abandonou a gente. É plantar amarguras no coração de quem ainda nem entende o que está acontecendo. Não entende nada de batalha espiritual. Esse caminho parece ser justo para você que está na carne, porque é um caminho de dor real, mas ele transmite veneno de amargura geracional. E daqui a 10 anos, seus filhos vão te culpar pelas dificuldades que eles vão ter para confiar em alguém. O segundo caminho é o caminho do espírito. E olha, esse caminho é melhor. Para olhar para as crianças e dizer com calma, o papai está num momento difícil. E a mamãe e você estão orando por ele. Deus vai cuidar da nossa família. Deus nunca abandona ninguém. Você não precisa mentir sobre os fatos, mas você precisa profetizar o futuro de bênção e de vitória para seus filhos. Porque isso é tão importante agora, porque a fé dos seus filhos na restauração da sua família não vai vir de mais nenhum outro lugar, senão da sua boca. E Deus colocou você como sacerdote dessa casa, já que seu marido está caído, está doente, está passando por dificuldades espirituais. Mesmo em meio a esse deserto, você profetiza e precisa profetizar na vida dos seus filhos. E um aviso de mentora, se você já errou nesse ponto, se você já falou mal do pai para seus filhos, não entre em condenação própria. Deus restaura também o que você falou. E pede perdão para os seus filhos, reverte as profecias erradas. A boca que abençoa desfaz a boca que falou mal. E o terceiro ponto, você vai chorar olhando fotos antigas, se as tiver ainda, e Deus vai usar essas lágrimas para regar a terra do milagre. Esse terceiro cenário é silencioso, geralmente acontece à noite, quando todo mundo já está dormindo. E você abre o celular ou aquela caixa de fotos que você jurou que ia jogar fora, mas não jogou, talvez tenha jogado, e você olha as fotos do casamento, as fotos da maternidade, as fotos da primeira viagem, as fotos dos aniversários dos seus filhos, com ele do lado, com certeza, sorrindo, e aí vem aquele choro, que não é igual a outros choros. É um choro grosso, do fundo, que parece que vai rasgar você por dentro. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez te choque. Esse choro é santo. Esse choro tem propósitos. A Bíblia diz em Salmo 126, os que com lágrimas semeiam,
com júbilo ceifarão. Aquele que sai chorando, levando a preciosa semente, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então as suas lágrimas, nesses dias, são sementes, não são fraqueza, não são derrota, são terra sendo arada. E Deus está observando cada uma delas. O Salmo 56 diz que Deus guarda as nossas lágrimas no seu odre. Ele coleciona os seus choros. Por quê? Porque ele vai usar cada lágrima como combustível para que haja restauração. Sabe, num outro dia, eu estava atendendo uma das mulheres que eu acompanho há alguns meses, e na nossa mentoria de restauração matrimonial, ela me mandou uma mensagem, chorando e dizendo assim: pastora, eu olhei as fotos antigas e desabei. E eu respondi para ela exatamente o que eu vou te falar agora. Chora, chora tudo, mas chora orando, porque Deus está colhendo essas lágrimas. Hoje, 3 meses depois daquele dia, o marido dela já voltou para casa, para a honra e glória do Senhor. E ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Pastora, eu acho que aquele choro daquele dia foi o que destravou tudo. E eu acredito também que foi assim. Mas tem tido choros que não são santos. É o choro de autopena, é o choro de amargura, é quando você chora por horas pensando em vingança, em revanche, em como te traiu, em tristeza. Sabe quando você se deleita na sua própria sujeira? Não é de Deus, só está te prejudicando. O choro santo proclama palavras de bênção. O choro santo te leva para a oração. O choro santo, ele te tira da carne e te leva para o espírito. Ele tira todo o ressentimento. Aprenda bem essa diferença. No ponto 4 agora, você vai ver outras famílias completas. E isso vai doer. E Deus vai usar essa dor para te ensinar a interceder com poder real. O quarto cenário é o mais cruel emocionalmente. Você vai sair de casa, ir para a igreja, ir para o almoço do Dia das Mães e vai esbarrar nas famílias completas. Pai, mãe, filhos, todos sorrindo, tirando fotos, postando nas redes sociais. E você vai sentir uma facada que vai entrar pelo peito e sair pelas costas. Eu já vi, Eu já vi destruir famílias de fé. Famílias que hoje estavam em pé, amanhã não existiam mais. Eu já vi mulheres voltarem para casa depois do almoço do Dia das Mães e cair na cama em depressão profunda durante semanas, meses, só de ter visto famílias felizes. Mas eu preciso te ensinar agora como atravessar esses momentos sem ser destruída por dentro. Olha o que Jesus fez no Getsêmani. Ele estava em agonia. A Bíblia diz que ele suava até sangue. E o que ele fez? Ele orou. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não é a minha vontade, e sim a sua vontade. Jesus não fingiu que não estava sofrendo, que não estava doendo, ser traído por todos, ser trocado por Barrabás. Mas ele entregou a sua dor para o Pai. Quando você vai ver essas famílias felizes, isso vai doer. Talvez você até já viu. Então faz exatamente isso que Jesus fez. Que bonitinhos. Não fala, tomara que eu volte a ter a minha família. Não. Fala, Senhor, abençoa essas famílias e faz da minha um milagre maior do que todas essas. Você transforma a sua inveja em intercessão. E aí sim vai acontecer o que poucos cristãos descobrem. Deus libera milagres na vida de quem abençoa os milagres dos outros. E a Bíblia diz que quando Jó orou pelos amigos dele, Deus restaurou a sorte de Jó. Jó em dobro. Não foi quando ele orou por si mesmo, não. Não foi quando ele fez aquela oração linda e perfeita. Não, foi quando ele orou pelos seus amigos.
Foi quando ele orou pelos outros. Anota bem isso. A chave da sua restauração está escondida na sua capacidade de abençoar outras famílias, de abençoar quem já tem aquilo que você ainda não tem. Um aviso de mentora, de conselheira espiritual. Se você não consegue abençoar ainda, não finja. Deus odeia fingimento espiritual mais do que uma dor honesta. Então, se você não consegue dizer abençoa essas famílias, diz pelo menos, Senhor, me ajuda a chegar no ponto de abençoar essas famílias. Sim, Deus honra os seus processos. Ele não exige perfeição de repente de você. O 5º ponto, você vai sentir vontade de desistir domingo à noite. Sim, é exatamente nesse ponto que Deus mais opera. Esse 5º cenário vai acontecer geralmente depois do domingo, depois que o dia já passou, quando todo mundo já foi dormir, quando a casa fica em silêncio e você se pega pensando, tudo acabou, vou desistir, vou tirar essas alianças, vou seguir minha vida, não dá mais. Mas eu preciso te dizer uma coisa com toda a autoridade pastoral que Deus tem me dado. Esses pensamentos não são seus. Esses pensamentos são estratégias do inimigo. E ele sempre chega no ponto errado. Olha bem o que aconteceu com o profeta Elias em 1 Reis 19. Elias tinha acabado de chamar fogo dos céus no Monte Carmelo, maior milagre da carreira dele. E logo no dia seguinte, ele está debaixo de uma árvore querendo morrer, dizendo para Deus, basta, Senhor, tira agora a minha vida. Sabe por quê? Porque depois de cada vitória espiritual, vem um cansaço sobrenatural, que o inimigo usa para te fazer desistir. E você acabou de orar uma semente inteira pelo seu casamento. Acabou de jejuar, acabou de profetizar e agora vem domingo à noite. E parece que tudo foi em vão, mas só parece. Nada foi em vão. Você está no ponto exato em que Deus mais opera. A Bíblia diz que a hora mais escura é antes do amanhecer. Quando o desejo de desistir bater no domingo à noite, faz uma coisa só, vai dormir. Não toma decisão, não manda mensagem para ninguém, não tire alianças, não posta nada nas redes sociais, apenas vá dormir. Porque Deus operou na sua vida, assim como operou na vida de Elias, enquanto ele dormia. Quando Elias acordou, tinha pão e água preparados por um anjo. E aquele alimento sobrenatural sustentou Elias por mais 40 dias e 40 noites de caminhada até ao monte de Deus. Então, tem alimentos espirituais sendo preparados para você esta noite, na noite deste domingo, que vão te alimentar espiritualmente por talvez 40 dias. Aviso de mentora e pastora espiritual, né, conselheira espiritual. Decisões tomadas à noite, na hora do desespero, ainda mais no domingo à noite, Dia das Mães, são decisões envenenadas. E se você for assinar divórcio, não assine, não pense em assinar nesse domingo. Se você for bloquear ele, não bloqueie nesse domingo. Se você for tomar qualquer atitude irreversível, espera pelo menos mais 7 dias, com oração, com jejum. Talvez 40 dias, como fez Elias. O ponto 6. Você vai ouvir pessoas dizendo para seguir em frente. Sim, nesse domingo vai chegar gente assim. E Deus vai usar essa voz para te ensinar a discernir a voz que vem do homem e a voz que vem de Deus. Esse dia Deus vai mostrar quem é quem. O 6º cenário tem alta probabilidade de acontecer já no almoço do Dia das Mães. Algumas tias, algumas amigas, algumas irmãs suas vão chegar com aquela cara de muito preocupadas e vão dizer: filha, você precisa seguir em frente, já passou o tempo demais, você merece ser feliz. E vai parecer que aquelas pessoas
estão realmente te amando. Vai parecer conselhos sábios. Vai parecer que elas estão te defendendo. Mas eu preciso te ensinar uma coisa que vai mudar a sua vida espiritual. Conselhos humanos e voz de Deus muitas vezes são o oposto. Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que Pedro tirou Jesus de lado quando Jesus falou que ia morrer na cruz. E disse: Senhor, tem compaixão de ti, isto de modo algum te acontecerá. Olha que conselho lindo de Pedro. Jesus jamais poderia ser perseguido, ferido e morto. Foi um conselho de amor. Só que Jesus respondeu: para trás de mim, Satanás, tu me serves de escândalo. Ele repreendeu porque foi o próprio Satanás usando a boca de Pedro. Talvez o inimigo vai usar bocas que você jamais imaginou. Jesus então chamou Pedro, o discípulo amado, de Satanás. Sabe por quê? Porque o conselho dele estava sendo usado para desviar Jesus do propósito eterno, do maior propósito da vida de Cristo. Conselhos aparentemente bons podem ser instrumentos do inferno quando ele te tira do centro da vontade de Deus. Então, quando alguém te falar em desistir do seu casamento, esse domingo principalmente, você precisa fazer essas 3 perguntas no seu espírito, na sua mente, antes de aceitar. Essa pessoa ora pelo meu casamento ou só comenta sobre ele com as amigas? Quem só comenta não tem autoridade para opinar. Segundo, essa pessoa está ouvindo as palavras de Jesus, o que Jesus falou sobre divorciados, ou está repetindo o que o mundo diz? Então, não confunda a sabedoria da palavra de Deus com a sabedoria humana. Não tem. A sabedoria divina é infinitamente oposta. Então, se está falando o que o mundo diz, não é de Deus. A terceira e a mais importante: o que Deus já me disse, o que Deus já te disse no secreto, na sua palavra, sobre o seu casamento. Porque o que Deus te disse no quarto, no jejum, em orações, em palavras proféticas, isso é o que vale mais do que 10 conselhos de almoço de pessoas com certa, querendo só arrumar mais motivo para falar mais de você. Um aviso espiritual de mentora para você. Isso aqui não significa fechar os ouvidos para todo mundo. Tem conselhos humanos que são direcionamentos de Deus. Mas você tem que saber distinguir quando você tem intimidade com Deus de verdade. Você sabe distinguir o que vem de Deus e o que não é. Sem orações diárias, você vai aceitar qualquer voz como se fosse a voz de Deus. Antes de eu entregar o 7º cenário, que é o mais difícil de todos e que dói mais, que destrava realmente os milagres, eu preciso te falar uma coisa que eu vejo se repetir em todos os casamentos que eu acompanho de perto nas mentorias de restauração matrimonial. A maioria das mulheres não chega no 7º porque elas existem no 5º ou no 6º. Sim. E sabe por quê? Porque tentaram fazer sozinhas, sem direcionamento pastoral, sem uma mentora, sem uma terapeuta cristã realmente envolvida com a sua situação, sem alguém que já encaminhou dezenas ou centenas de mulheres exatamente nesse deserto para a restauração de casamento. Restauração de casamento não é só sobre fé. E é fé com estratégias espirituais corretas. É um processo guiado. É de discernimento aplicado em cada decisão que você toma. E sem isso, muitas mulheres de fé acabam abortando seus milagres no penúltimo passo, seguindo conselhos de pessoas que só querem falar da sua vida. Se você sente hoje que precisa ser acompanhada pessoalmente nessa caminhada, se você quer que eu te oriente individualmente, semana a semana, com terapia bíblica focada em restauração de matrimonial, comenta mentoria aqui embaixo nos comentários e tente entrar em contato, porque eu não tenho como encontrar seu contato,
para poder falar com você, tá? Meu telefone está na foto do meu perfil. E aí eu e a minha equipe vai te chamar no privado e te explicar como fazemos, como funciona. Não é para todo mundo, não é para qualquer um. Eu consigo atender um número limitado de pessoas, mas se Deus está tocando no seu coração agora, não ignore esse toque. Eu vou fazer uma seleção das pessoas que realmente podem fazer essa mentoria comigo. Não é para todo mundo, mas é para quem Deus tocar no coração. E o 7º é o mais difícil de todos. Você vai ter que abençoar quem te abandonou. E é essa a chave que destrava todo o processo. Eu já te avisei lá no começo do vídeo, agora eu vou cumprir o que prometi. Esse 7º cenário é o seguinte: em algum momento desse Dia das Mães, talvez na igreja, talvez no quarto à noite, talvez de madrugada, Deus vai te pedir uma coisa que vai parecer ser impossível. Ele vai te pedir para abençoar a pessoa que te abandonou. E você vai querer gritar com Deus, vai querer dizer: Senhor, ele me destruiu, ela me destruiu, me deixou sozinho com filhos, e o Senhor está me pedindo para que eu abençoe. Sim, eu sei que isso dói, mas é o 7º. E sem o 7º, os 6 anteriores não funcionam. Porque abençoar é a chave. Precisa fazer tudo, mas o 7º é a chave. Porque enquanto você guarda a maldição contra o seu cônjuge, o seu próprio coração está no muro que impede Deus de operar no seu casamento, na sua restauração. Em Mateus 5,44 diz: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é Jesus sendo bonzinho, é Jesus te entregando a fórmula sobrenatural mais poderosa da Bíblia. Quem abençoa o inimigo se aproxima do trono de Deus, e quem se aproxima do trono recebe sentenças favoráveis de Deus. Então, olha bem o que eu estou falando aqui. Olha bem o que aconteceu com Jó, no capítulo 42, no versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, os mesmos amigos que tinham traído, mentido. Isso acontece até nas minhas mentorias. Tem terapeutas que entram aqui para roubar mentoradas minhas e acabam todas sem restauração, sem testemunho e sem nada, apenas sustentando pessoas egoístas que vêm aqui só para tirar pessoas do meu canal. Os mesmos amigos que tinham acabado de acusar Jó injustamente, então a restauração veio para Jó quando Jó orou pelo que os feriram. Deus iria destruir aqueles inimigos, mas Jó orou por eles. E aí Jó foi restaurado, porque eles feriram a Jó. Eles fizeram mal para Jó. Então, como você abençoa o seu cônjuge? Você não precisa mandar mensagem para ele hoje. Você não precisa ligar. Você apenas no seu quarto se ajoelha e fala em oração. Fala bem assim: Senhor, eu abençoo o nome do meu cônjuge. Eu abençoo a vida dele. Eu peço que o Senhor abra os olhos dele, traga ele de volta para ti, Senhor. E que o Senhor faça dele um homem segundo o seu coração. E se a tua vontade for restaurar os nossos casamentos, restaura, Senhor. E se não for, eu confio em ti igual. Então, essa última frase é a que destrava tudo. Se não for, eu confio em ti igual. Porque enquanto você está agarrado na resposta que você quer, você está no controle. Quando você solta o controle e diz: seja feita a tua vontade, Deus faz uma coisa que até assusta. Ele entrega o que você queria, do jeito que ele quer, na hora que ele decide. Um aviso de mentora e conselheira espiritual. Abençoar não é aceitar o pecado.
Abençoar não é voltar para essas amizades. Abençoar ele sem eles se arrependerem e pedirem perdão, não é passar pano quente. Abençoar é você entregar para o justo juiz, que é Deus, para que ele sim tire o veneno de você, que estava matando você. Então, o seu cônjuge e essas pessoas ficam com Deus, que Deus vai pesar a mão onde tem que pesar, Deus vai fazer o que tem que fazer, mas você os abençoa e se liberta deles. Eles ficam nas mãos de Deus, que é da onde eles nunca deveriam ter saído. Não ficar nas tuas costas, com você amargurada carregando. Deixa eu pausar aqui, que estou num início de gripe e está arranhando bastante a garganta. Se você conseguiu chegar até aqui, agora eu vou te entregar uma coisa que vale ouro. Os 3 sinais inconfundíveis de que Deus já está restaurando o seu casamento. Mesmo que aparentemente você não tenha visto nada. O primeiro sinal, você começa a sentir compaixão genuína por quem te feriu. Esse primeiro sinal é o mais sutil de todos, mas é o mais poderoso. E em algum momento, sem você forçar nada, sem você fingir nada, você vai sentir uma compaixão real por eles. Não é pena, não é saudade, é compaixão, tipo, coitado, ele está perdido, ele precisa de Deus. Esse sentimento não vem de você. Você não consegue conduzir compaixão genuína por quem te destruiu. Esse sentimento é o coração de Cristo sendo formado em você. E quando o coração de Cristo se forma na esposa, Deus começa a mover o coração do marido. Porque a oração de uma esposa cheia do coração de Cristo abre os céus, que a oração de mulher amargurada nunca vai abrir. O sinal número 2 é: seus sonhos começam a mudar. Esse segundo sinal é nos sonhos, à noite. Você vai começar a sonhar com a casa restaurada, vai sonhar com ele em casa, mas de maneira diferente, transformado, nem vai parecer que é ele. Manso, arrependido, vai sonhar com cenas de família que vocês já viveram antigamente, mas que a estranha tirou. E o mais importante, você vai acordar em paz. Não com angústia, não com saudades doloridas, mas com a paz. E esse tipo de sonho é Deus te mostrando o futuro para fortalecer a sua fé. A Bíblia diz que Deus fala em sonhos. Jó 33, 15 e 16. Quando os sonhos mudam de pesadelo para promessa, é sinal claro de que algo mudou no espiritual. E o sinal número 3 é o mais sobrenatural de todos os sinais. E vai chegar uma pessoa em você, de repente, na igreja, no trabalho, no mercado, e essa pessoa vai dizer alguma coisa específica sobre a restauração da sua família, sobre seu marido voltando para casa, sobre o milagre matrimonial acontecendo. E essa pessoa não sabe de nada da sua história. E quando isso acontecer, anota bem a data, anota bem o que foi dito, porque Deus está selando o que Ele vai fazer. E Ele está te mandando confirmações, porque Ele sabe que você está precisando. Profecia espontânea de pessoas estranhas é uma das assinaturas mais claras de que Deus está operando no culto. Deus pode até usar mensagens de redes sociais de pessoas que você nunca viu, nunca ouviu. Eu quero terminar com a palavra que Deus deixou em Joel, capítulo 2, 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Sim, esse gafanhoto, essa gafanhota que consumiu todos esses anos, Deus vai te restituir esses anos. E talvez em dobro, em triplo, ou talvez até 10 vezes mais. Tudo que o gafanhoto comeu da sua família, Deus restitui. Ele não promete só consertar, Ele promete restituir. Devolver com juros e correção monetária, com glória maior do que a primeira casa. A última casa de Jó foi maior do que a primeira. A última casa vai ser maior do que a primeira.
E se você sentiu que esse vídeo foi feito sob medida para você, se você sente que Deus está te chamando para ser acompanhada de perto nesse processo, eu quero te dizer mais uma vez, existe um caminho e eu posso caminhar com você. Comenta a palavra mentoria, ou pelo menos escreve que você deseja a mentoria. O meu contato está no primeiro comentário ou principalmente na foto do meu perfil. Tem que ser diretamente comigo, tá? Eu não estou terceirizando mentoria, não estou terceirizando atendimento de maneira nenhuma. Eu não autorizo ninguém, a não ser que eu fale pessoalmente com você. Olha, você é melhor andar com essa pessoa. Eu faço isso às vezes, mas é muito raramente. Muito raramente eu faço isso. Quando Deus me coloca no coração. Porque eu sei que o coração do homem é falho, o coração da mulher é falho. E se eu mandar você para uma pessoa que não me está, como se diz, querendo enfrentar um mundo para defender a palavra de Deus, e ainda é uma psicóloga que defende princípios mundanos, porque precisa manter o mundano, ela ainda não desistiu do mundo para viver para Deus, eu não posso mandar ninguém para uma pessoa assim. Se o CRM da terra vale mais do que o CRM dos céus, então não tem. Comigo não tem vez. Me chame no privado e vou te explicar como funciona. E a gente começa essa jornada junto. Não adianta ver só como funciona. Precisa fazer a jornada. Precisa eu ali para puxar a tua orelha. Você não vai querer fugir do segundo atendimento, como a maioria faz. Mas você vai me ligar toda semana, no mesmo horário, ou a gente agenda outro horário e a gente conversa. Cerca de 40, 50 minutos de atendimento, fora as conversas semanais durante a semana. Então, faça a mentoria comigo, que é um direcionamento vindo dos céus e que tem trazido resultado para centenas e centenas de pessoas que estão comigo até agora. E antes de eu te abençoar no final, eu peço que você escreva nos comentários qual cenário você mais se identificou. E, segundo lugar, se você acredita que Deus vai restaurar o seu casamento, escreva: eu creio na restauração do meu casamento. A profecia de que você crê, que diz toda a diferença, e compartilhe o vídeo com outras mulheres que você sente que estão passando por isso e precisam dessa mensagem. E, se você não é inscrito, se inscreva e dê o like, enfim, tudo que pede ali para fazer, para ajudar também o YouTube a divulgar o meu canal. Que o Deus da restauração, que o Deus que devolveu a Jó em dobro, que deu 6 filhos a Ana depois da humilhação, que ressuscitou casamentos que o mundo já tinha enterrado, que esse Deus visite a sua casa hoje. Que esse Dia das Mães seja o último Dia das Mães que dói. Que o próximo Dia das Mães te encontre com a família restaurada, em volta da sua mesa, comendo o pão que Deus preparou nas mãos do anjo enquanto você estava dormindo. Que tudo que o gafanhoto comeu seja restituído, não devolvido, restituído com a glória maior do que a primeira. E que você nunca mais duvide da fidelidade do Deus que te chamou pelo nome antes de você nascer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém e amém. Estou te aguardando em nome de Jesus. Amém.